Olá, eu sou o João Amorim da página Follow the Sun Travel, fiquem por aí para conhecer mais um bocadinho da minha história. Sou uma pessoa que gosta de viajar, mas também gosta de estar em casa e que vive um bocado entre estas duas coisas que gosta muito e tenta encontrar um equilíbrio. Mas acima de tudo sou um gajo que anda por aí a tentar fazer coisas que gosta e a perceber aquilo que gosta e a descobrir o mundo e a aprender, a crescer. Acho que sou mais ou menos essa pessoa. O início da minha relação com a landscape aconteceu como muitas coisas na minha vida têm acontecido assim um bocado por acaso, pelo menos na visão que eu tenho. Quando fiz o meu gap year há 8 ou 9 ou 10 anos atrás, e quando cheguei a Portugal, cheguei com muita vontade de levar os meus amigos a viajar comigo à Guatemala, porque eu adorei a Guatemala e foi tão surpreendente para mim e as experiências que eu fiz lá foram tão fixe que eu queria partilhá-las com alguém. Estava com amigos meus a viajar pela Costa Vicentina e partilhei isto com alguém que conhecia a landscape. Já devias organizar essa viagem e mandar o teu planeamento para o Rafa, para a landscape. E eu fiquei naquela, opá, não tem nada a ver, não era a minha ideia, não era essa, eu nunca tinha pensado nisso. Mas quando organizei a viagem, aquilo começou, quando fiz o planeamento, aquela ideia de eventualmente mandar aquilo para uma agência, começou a fazer sentido na minha cabeça e a partir daí tudo fluiu de certa forma. Eu mandei essa proposta para o Rafa de organizar uma viagem à Guatemala. Epá, e a verdade é que eu sinto que esse passo de começar a trabalhar com a landscape foi o primeiro passo para depois tudo o resto que foi acontecendo. Não é? Eu profissionalizei-me na área das viagens a começar a trabalhar como líder de viagens. Depressa fui percebendo que isto era realmente aquilo que eu queria fazer, mas a verdade é que tenho um carinho muito grande pelos anos em que trabalhei como líder de viagens. A verdade é que eu acho que o papel de líder de viagens é um papel que não é fácil de se ter e que muitas vezes há momentos complicados. As viagens da landscape e as viagens que eu fazia são viagens exigentes para toda a gente e se são exigentes para os viajantes também são exigentes para os líderes, mas quando os viajantes percebem a dedicação que nós damos à viagem que estamos a fazer, tu sentes esse carinho do viajante por aquilo que tu lhe estás a proporcionar é mesmo altamente. Aquela ideia inicial que ia à procura no início e que depois se tornava realidade em cada viagem que se fazia com a landscape era de proporcionar essas experiências aos meus amigos, mas a verdade é que depois a maior parte das pessoas que viajavam contigo se tornavam também teus amigos, portanto havia ali um bocado daquele sonho inicial foi se tornando realidade a cada viagem que se ia fazendo. O destino que me catapultou para ser líder de viagens foi a Guatemala, porque foi assim, um país super surpreendente e apaixonante e queria mesmo partilhá-lo com o mundo, de certa forma. Mas a verdade é que a primeira viagem que fiz como líder foi ao Peru, e então as primeiras duas viagens que fiz com a landscape foi a Guatemala e o Peru, durante o primeiro ou o segundo ano. Depois comecei a fazer a Colômbia e no final a Islândia, muito diferente das outras, mas um país também incrível, bonito. Acho que a viagem que eu fazia à Islândia era uma viagem pequenina, mas intensa. Nós não tínhamos a ambição de viajar no país todo, concentrámos-nos no sul da Islândia. E as outras todas também. A Colômbia também era incrível, fazíamos no final uma caminhada de 4 dias à cidade perdida e era super exigente, mas sempre super fixe. E claro, a Guatemala, acho que tive 1 ano sem ir à Guatemala, ou 2, voltei à Guatemala o ano passado e só quero voltar e voltar e voltar, é um país incrível mesmo. Eu deixei de ser líder de viagens porque percebi que queria ter um bocado mais de liberdade acima de tudo. Eu acho que foi a razão principal, foi a dificuldade que eu tinha e tenho, na verdade, em abraçar projetos tipo para o próximo ano ou daqui a 2 anos, estar a comprometer-me com alguma coisa que voltar a fazer daqui a muito tempo. Sentia que o estilo de vida que eu tenho era um bocado contra esse tipo de compromissos, ou seja, estar-me a comprometer com isso era algo que me fazia um bocado de confusão.
mas que faz todo sentido, não é? As pessoas têm que ter tempo de planear as férias delas e de marcar e portanto, isso já era uma coisa que há algum tempo que me fazia um bocado de confusão. E senti que, ao estar a comprometer-me com a landscape dessa forma, poderia estar a fechar portas para outras coisas que espontaneamente iam surgindo. E a verdade é que, felizmente ou infelizmente, as coisas que me vão surgindo mais fixes normalmente são marcadas de um dia para o outro, as viagens que eu vou decidindo fazer, as parcerias que vão acontecendo, e percebi que, em termos profissionais, em termos pessoais, aquilo que fazia sentido para mim era dedicar o meu tempo em que estou fora a projetos, se calhar sempre diferentes ou mais pessoais. Eu vivo um bocado entre o estar fora e o estar cá. São as duas coisas que eu mais gosto, portanto, são duas coisas completamente opostas. E comecei a sentir que os trunfos que queria gastar quando estava fora de Portugal tinham que ser muito bem gastos. Por isso é que deixou de fazer sentido para mim, acima de tudo, fazer viagens como líder. Mas a verdade é que há sempre aquele bichinho de querer levar as pessoas comigo, não é? Porque tu, quando estás a partilhar coisas no Instagram, isso acontece, não é? Tu estás virtualmente a levar uma série de pessoas na viagem que tu estás a fazer, mas é completamente diferente. Elas não estão a sofrer o que tu estás a sofrer, elas não estão a sentir o que tu estás a sentir, elas não estão a cheirar ou a comer ou o que seja. Há algo de especial quando tu consegues proporcionar a outras pessoas uma experiência qualquer de viagem que tu sabes que elas não fariam sozinhas. E quando elas entendem isso, aquilo que transmitem para ti, marca-te também, não é? Porque tu sabes que, de certa forma, marcar a vida dessas pessoas. E por isso é que decidi voltar a falar com vocês. Para o ano queria organizar uma viagem a Socotra. Foi um país que me deixou... é difícil explicar, é uma espécie de... parecia que de repente tinha sido retirado do mundo em que nós vivemos e da realidade em que nós vivemos e tinha sido depositado numa espécie de realidade alternativa. Até em termos visuais, as coisas são completamente diferentes. Eu sei que aquilo é uma árvore, porque parece uma árvore, mas ao mesmo tempo parece que foi colocada ali por alguém, ou aquela paisagem é tão bonita e tão surreal que parece que alguém a inventou e que não faz sentido. E senti que queria proporcionar a outras pessoas essa experiência que tive, mas estou entusiasmado para o ano Socotra. Eu sempre me senti um embaixador da landscape, de certa forma, não é? Não oficialmente. O primeiro projeto que me catapultou, de certa forma, no mundo das redes sociais foi proporcionado pela landscape, não é? Eu já fazia um esforço grande por partilhar conteúdo e por me tentar diferenciar nas redes sociais e no Instagram, mais precisamente. Um projeto diferenciador que nós já fizemos há muitos anos atrás, em que o Rui Unas veio viajar comigo à Guatemala, que de certa forma, se calhar, me deu aquele empurrãozinho para perceber que estava a investir no caminho certo. Tornou-me, se calhar, principalmente nessa altura, naqueles próximos anos, como uma espécie de um embaixador não oficial da landscape. E que eu continuei a ser mesmo quando não estava a trabalhar com a landscape, não é? Porque quando as pessoas me vêm perguntar, tipo, o que é que eu aconselho, tipo, querem viajar para um sítio ou para o outro, eu aconselho muitas vezes os líderes da landscape, as viagens da landscape, portanto, não oficialmente, sempre fui um embaixador da landscape. E é fixe ser reconhecido por isso. Quando eu fui falar com vocês, eu acho que o projeto mais interessante que eu tenho para partilhar em conjunto com a landscape este ano não é propriamente a viagem de Socotra. Acho que a viagem de Socotra é tipo, é uma espécie de um docinho para que as pessoas possam viver tipo uma experiência de viagem comigo, mas o projeto que nós vamos fazer juntos acho que é mesmo assim uma cena que me dá muito gosto de fazer e exigiu muita dedicação da minha parte e muito tempo a pensar. E quando eu falei com vocês desta vontade de voltar ao Peru, de voltar a esta aldeia, de levar uma pessoa comigo para tentar contar a história da forma como eles se integram no ambiente que os rodeia, da forma como eles olham para a natureza e para as montanhas, vocês disseram logo que sim, e foi bom perceber que tinham já esta ideia de me ter com o embaixador da landscape e perceber que estes dois projetos eram só um, na verdade. Faz todo sentido para mim ser embaixador da landscape, é muito fixe. Acho realmente que juntos podemos ajudar-nos mutuamente a crescer no mercado, a fazer projetos incríveis. E isto é só o começo. Sou o João Amorim, da página Follow the Sun Travel, embaixador da Landscape. Passem pelo meu perfil para ver o projeto que fizemos juntos no Peru,
em Ausengate. Está incrível.